Um milionário deu barra de ouro a uma mendiga, horas depois caiu em lágrimas ao ver ela na televisão. Tadeu Mendonça. Albuquerque observava a cidade de Petrópolis do alto de sua cobertura luxuosa. Aos 47 anos, ele era o retrato do sucesso. CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, dono de uma fortuna estimada em bilhões de reais e conhecido por sua visão empreendedora aguçada. No entanto, naquela noite de outono, enquanto as luzes da cidade cintilavam como estrelas terrenas, Tadeu sentia um vazio inexplicável corroendo seu peito. Seus olhos castanhos, outrora cheios de ambição, agora refletiam uma melancolia profunda. Passou a mão pelos cabelos grisalhos. Um lembrete silencioso da passagem do tempo. Tadeu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas algo essencial lhe escapava. Senhor Albuquerque, a voz de sua assistente Débora ecoou pelo interfone. O senhor tem uma videoconferência com os investidores chineses em 5 minutos. Tadeu suspirou. Obrigado, Débora, estarei lá em um momento. Ele ajustou a gravata de seda italiana e caminhou até seu escritório. As paredes eram adornadas com diplomas, prêmios e fotos com personalidades importantes. Cada item era um testemunho de seu sucesso, mas nenhum preenchia o vazio que sentia. A videoconferência transcorreu como de costume. Tadeu apresentou números impressionantes, falou sobre projeções futuras e respondeu perguntas com a confiança de um homem que construiu o império. Mas por dentro, ele se sentia oco. Após a reunião, Tadeu decidiu dar um passeio. Algo incomum para ele, que raramente saía sem um propósito definido. Pegou o elevador até o térreo e, ignorando o olhar surpreso do porteiro, saiu para a noite fresca de Petrópolis. As ruas estavam quietas, com apenas alguns transeuntes apressados voltando para casa. Tadeu caminhava sem rumo, deixando seus pés o guiarem. Foi então que ele a viu. Sentada na calçada, encolhida contra o frio, estava uma mulher. Seus cabelos grisalhos e desgrenhados emolduravam um rosto marcado pelo tempo e dificuldades. Ela segurava um cartaz improvisado que dizia: "Qualquer ajuda é bem-vinda. Deus abençoe." Algo naquela cena tocou Tadeu profundamente. Ele parou, observando a mulher por um momento. Seus olhos se encontraram, e naquele instante, Tadeu sentiu uma conexão inexplicável. Sem pensar 2 vezes, ele enfiou a mão no bolso interno do paletó. Lá, ele sempre carregava uma pequena barra de ouro de 100 gramas, um amuleto de sorte que o acompanhava desde seu primeiro grande negócio. Era seu talismã, algo que ele jurou nunca se separar. No entanto, naquele momento, guiado por um impulso que não compreendia totalmente, Tadeu tirou a barra de ouro do bolso e, sem dizer uma palavra, entregou à mulher atônita. Mas o senhor, ela gaguejou, seus olhos arregalados de incredulidade. Tadeu apenas balançou a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "Faça bom uso," ele disse suavemente, antes de se virar e caminhar de volta para seu apartamento, deixando a mulher boquiaberta para trás. Enquanto caminhava, Tadeu sentiu algo estranho em seu peito. Não era o vazio costumeiro, mas uma sensação de leveza, como se tivesse se libertado de um peso que nem sabia que carregava. De volta à sua cobertura, ele se serviu de um copo de uísque e voltou à varanda. Olhando para a cidade, Tadeu refletiu sobre seu gesto impulsivo. Pela primeira vez em anos ele se sentiu vivo. O que Tadeu não sabia era que aquele simples ato de generosidade desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas a de muitas outras pessoas. A barra de ouro que ele carregava como um símbolo de sua riqueza se tornaria o catalisador de uma transformação que ele jamais poderia imaginar. Enquanto a noite avançava, Tadeu adormeceu com um sentimento de antecipação que não experimentava desde os primeiros dias de sua carreira. Sem saber, ele havia plantado a semente de uma nova jornada, uma que o levaria a redescobrir o verdadeiro significado de riqueza e propósito. Nas ruas de Petrópolis, Iracema Souza, a mulher que recebera a inesperada dádiva de Tadeu, mal podia acreditar no que tinha acontecido. Sentada na calçada fria, ela segurava a barra de ouro com mãos trêmulas, seu coração batendo acelerado.
Iracema tinha 45 anos, mas as dificuldades da vida haviam deixado marcas profundas em seu rosto, fazendo-a parecer muito mais velha. Seus olhos, no entanto, ainda brilhavam com uma força interior que os anos de provação não conseguiram apagar. Enquanto contemplava o objeto em suas mãos, uma torrente de pensamentos invadiu sua mente. O que fazer com aquilo? Vendê-lo e garantir sua sobrevivência por um bom tempo? Comprar uma casa pequena? As possibilidades pareciam infinitas. No entanto, algo dentro dela hesitava. Iracema olhou ao redor, vendo outros moradores de rua encolhidos em cantos escuros, tentando se proteger do frio. Ela conhecia aquela realidade intimamente. Vivera nela por anos. E foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Na manhã seguinte, Iracema se dirigiu a uma joalheria no centro da cidade. O proprietário, um homem de meia-idade chamado Geraldo, olhou com desconfiança quando ela entrou em sua loja. "Posso ajudar?" ele perguntou, seu tom deixando claro que duvidava da capacidade dela de comprar qualquer coisa ali. Iracema respirou fundo e colocou a barra de ouro sobre o balcão. "Gostaria de saber quanto vale isso?" ela disse, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Os olhos de Geraldo se arregalaram. Ele examinou a barra cuidadosamente, pesou-a e fez alguns cálculos. "Isso vale uma pequena fortuna, senhora," ele disse. Agora com um tom respeitoso, "Posso perguntar como a obteve?" "Foi um presente," Iracema respondeu simplesmente. "Quanto exatamente?" Geraldo nomeou uma quantia que fez Iracema engolir em seco. Era mais dinheiro do que ela já vira na vida. "Eu compro se a senhora quiser vender," ele ofereceu. Iracema hesitou por um momento, mas então assentiu. "Sim, eu quero vender." Enquanto Geraldo preparava os documentos e o pagamento, Iracema sentiu uma mistura de emoções. Parte dela não podia acreditar no que estava acontecendo. Outra parte sentia como se estivesse traindo a confiança do homem misterioso que lhe dera o ouro. Mas ela sabia o que precisava fazer. Ao longo do dia, Iracema percorreu as ruas de Petrópolis, distribuindo cobertores e comida para pessoas em situação de rua. Muitos a reconheceram, surpresos ao vê-la do outro lado da caridade. "Ah, Iracema, o que aconteceu?" perguntou Dona Zulmira, uma senhora idosa que vivia nas ruas há anos. "Um milagre, Dona Zulmira," Iracema respondeu com um sorriso, entregando-lhe um cobertor e uma marmita. "E milagres são para ser compartilhados." À medida que o dia avançava, a notícia das ações de Iracema se espalhou. Pessoas começaram a se juntar a ela, oferecendo ajuda para distribuir os suprimentos. Entre eles estava Júlio César, um jovem jornalista freelancer que ficou intrigado com a história. "Senhora Iracema," ele a abordou segurando uma câmera. "Posso fazer algumas perguntas? Sua história é incrível." Iracema hesitou, mas algo no entusiasmo genuíno do jovem a fez concordar. Júlio César a entrevistou, capturando não apenas suas palavras, mas também imagens dela distribuindo ajuda. "O que a motivou a fazer isso?" ele perguntou. Iracema parou por um momento, refletindo. "Eu recebi uma bênção inesperada," ela começou, "e percebi que a verdadeira bênção não está em receber, mas em compartilhar. Essas ruas, essas pessoas, são minha família. Como eu poderia virar as costas para eles?" As palavras de Iracema, ditas com tanta simplicidade e convicção, tocaram Júlio César profundamente. Ele sabia que tinha em mãos não apenas uma notícia, mas uma história de transformação e esperança. Naquela noite exausta, mas com o coração cheio, Iracema encontrou um lugar para dormir em um abrigo local. Pela primeira vez em anos, ela adormeceu com um sorriso no rosto, sentindo que havia feito a coisa certa. O que Iracema não sabia era que sua história estava prestes a ganhar uma dimensão muito maior. Júlio César, movido pela inspiração que encontrou naquela mulher simples, trabalhou a noite toda para editar o vídeo e escrever a matéria. Na manhã seguinte, a história de Iracema, a mulher que recebeu uma fortuna e escolheu compartilhá-la com os necessitados, explodiu nas redes sociais e foi parar nos noticiários locais. Em sua cobertura luxuosa, Tadeu Mendonça Albuquerque ligou a televisão para ver as notícias matinais como fazia todos os dias. Seus olhos se arregalaram
ao ver a imagem de Iracema na tela, distribuindo cobertores e comida. O apresentador falava sobre um ato extraordinário de generosidade que estava mobilizando a cidade. Tadeu ficou paralisado, reconhecendo imediatamente a mulher para quem havia dado a barra de ouro. Ele aumentou o volume, ouvindo atentamente, enquanto Iracema contava sua história, omitindo apenas os detalhes sobre o homem misterioso que lhe dera o ouro. Eu poderia ter usado aquele dinheiro para mim, Iracema dizia na entrevista, mas olhei ao meu redor e vi tantas pessoas precisando de ajuda. Como eu poderia ignorá-las? Às vezes, um pequeno ato de bondade pode fazer toda a diferença. Tadeu sentiu algo se quebrar dentro dele. Lágrimas, que há anos não derramava, começaram a escorrer por seu rosto. O gesto impulsivo que ele fizera, motivado por um vazio inexplicável, havia se transformado em algo muito maior. Naquele momento, Tadeu tomou uma decisão. Ele iria encontrar Iracema novamente, não para se revelar como doador, mas para entender melhor aquela mulher extraordinária que com tão pouco fizera tanto. O que Tadeu não sabia era que esse encontro desencadearia uma série de eventos que mudariam não apenas sua vida, mas revelariam segredos há muito enterrados, reconectando-o com o passado que ele pensava ter deixado para trás. Enquanto isso, nas ruas de Petrópolis, Iracema continuava sua missão, inconsciente do impacto que suas ações teriam não apenas na comunidade, mas na vida do homem que, com um gesto impulsivo, havia iniciado toda essa jornada. Nas semanas que se seguiram à sua súbita fama, a vida de Iracema Souza passou por uma transformação radical. A história da mendiga de coração de ouro, como a mídia a apelidara, capturou a imaginação do público. Doações começaram a chegar de todas as partes, e logo Iracema se viu à frente de uma pequena, mas crescente, organização de caridade. Enquanto isso, Tadeu Mendonça Albuquerque observava de longe, fascinado pelo impacto que seu gesto impulsivo havia causado. Ele fez doações anônimas substanciais para a Casa Esperança, mas resistiu à tentação de se aproximar diretamente. Algo o segurava, um misto de admiração e um estranho senso de familiaridade, que ele não conseguia explicar. Foi numa tarde ensolarada de domingo que o destino decidiu intervir. Tadeu havia saído para um raro passeio no Parque Municipal de Petrópolis, buscando um pouco de paz longe das pressões de seu império corporativo. Vestido casualmente, com óculos escuros e um boné, ele se misturava à multidão de famílias e casais que desfrutavam do dia. Enquanto caminhava por uma trilha arborizada, Tadeu avistou uma figura familiar sentada em um banco, olhando pensativamente para um pequeno lago. Era Iracema, parecendo cansada, mas com um ar de serenidade que ele não tinha notado antes. Tadeu hesitou. Parte dele queria se afastar, manter o anonimato que havia preservado até então, mas uma força maior o impelia a se aproximar. Com o coração batendo forte, ele caminhou até o banco. "Olá", ele disse suavemente. "Posso me sentar?" Iracema olhou para cima um pouco surpresa, mas sorriu gentilmente. "Claro", ela respondeu, movendo-se um pouco para dar espaço. Tadeu se sentou tentando controlar o tremor em suas mãos. Por um momento, ficaram em silêncio, observando os patos que nadavam preguiçosamente no lago. "É um lindo dia, não é?" Tadeu finalmente disse, sua voz mais rouca do que pretendia. Iracema assentiu. "Sim, é bom poder aproveitar um momento de paz. As últimas semanas têm sido intensas." Tadeu a olhou de soslaio. "Você é Iracema Souza, não é? A fundadora da Casa Esperança?" Ela riu suavemente. "Acho que não posso mais passar despercebida, não é?" "Sim, sou eu." "O trabalho que você está fazendo é incrível," Tadeu disse, sentindo uma onda de emoção que o pegou de surpresa. "Você realmente está mudando vidas." Iracema olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e determinação. "Estou apenas retribuindo. Sabe, às vezes penso que tudo isso foi um milagre, uma segunda chance que o universo me deu." Tadeu engoliu em seco, lutando contra o impulso de revelar seu papel nessa história. Em vez disso, ele perguntou: "Como era sua vida antes disso tudo?" O sorriso de Iracema vacilou por um momento,
uma sombra passando por seus olhos. Nem sempre fui moradora de rua, sabe? Eu tive uma vida, uma família. Ela fez uma pausa perdida em lembranças. Tadeu esperou pacientemente, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Eu era jovem, cheia de sonhos. Iracema continuou. Trabalhava como secretária em uma empresa em São Paulo. Foi lá que conheci ele. Tadeu sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele, Iracema assentiu, seus olhos fixos no lago. Um jovem executivo brilhante e ambicioso. Nos apaixonamos loucamente. Foi um romance intenso, mas breve. Quando descobri que estava grávida, ele já tinha sido transferido para o exterior. Eu nunca tive coragem de contar a ele. O mundo de Tadeu pareceu girar. Memórias há muito enterradas começaram a emergir. Uma jovem secretária de olhos brilhantes, noites apaixonadas, uma transferência repentina para Londres. O que aconteceu depois? Tadeu perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu tive minha filha, minha Lívia. Iracema disse, um sorriso suave iluminando seu rosto. Ela foi minha luz, minha razão de viver. Mas a vida não foi fácil. Perdi meu emprego, minha família me virou as costas. Acabei nas ruas fazendo de tudo para garantir que Lívia tivesse uma chance melhor. Tadeu mal conseguia respirar. Sua mente corria, conectando pontos, desenterrando lembranças. E sua filha? Onde ela está agora? Lívia está com 18 anos agora. Iracema disse, seu peito inflando de orgulho. Apesar de todas as dificuldades, ela conseguiu uma bolsa de estudos. Está prestes a começar um estágio em uma grande empresa de tecnologia. Eu não a vejo há anos. Queria que ela tivesse uma chance de uma vida melhor longe das ruas. Tadeu sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. 18 anos. Uma estagiária prestes a começar na sua empresa. As coincidências eram muitas para serem ignoradas. Iracema, ele disse, sua voz trêmula. Há quanto tempo você não vê sua filha? Ela o olhou, surpresa pela intensidade de sua pergunta. Faz quase 10 anos, por quê? Tadeu tirou os óculos escuros encarando Iracema diretamente. Ele viu o momento exato em que o reconhecimento atingiu seus olhos, a cor deixando seu rosto. Tadeu, ela sussurrou, incrédula. Iracema, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Acho que temos muito o que conversar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo suave som da brisa nas árvores e o ocasional grasnido dos patos no lago. Dois mundos, separados por décadas de segredos e circunstâncias, estavam prestes a colidir de uma maneira que nenhum dos dois poderia ter previsto. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, uma jovem chamada Lívia se preparava para seu primeiro dia de estágio, sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O escritório de Tadeu Mendonça Albuquerque, no último andar do imponente edifício que abrigava a sede de sua empresa em Petrópolis, era um estudo em elegância e poder. Grandes janelas de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto obras de arte contemporânea adornavam as paredes. No entanto, naquela manhã, o ambiente normalmente imponente parecia sufocante. Tadeu andava de um lado para o outro, sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos conflitantes. Depois do encontro chocante com Iracema no parque, ele mal conseguira dormir. A revelação de que tinha uma filha que ele nunca soube que existia, o deixara completamente abalado. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, ele disse, sua voz rouca. Débora, sua assistente de longa data, entrou com uma expressão preocupada. Senhor Albuquerque, a nova estagiária chegou para a orientação. Devo pedir para ela esperar. Tadeu congelou. Ele sabia que este momento chegaria, mas não estava preparado para a onda de emoções que o atingiu. Qual é o nome dela? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Lívia Santos, senhor. Débora respondeu, franzindo o senho diante do comportamento incomum de seu chefe. Está tudo bem? Tadeu respirou fundo, tentando se recompor. Sim, Débora. Por favor, peça para ela entrar. Momentos depois, uma jovem entrou timidamente no escritório. Lívia era a imagem viva de Iracema quando jovem, com os mesmos olhos expressivos e sorriso gentil.
Mas Tadeu também viu traços dele mesmo nela, o formato do rosto, a postura determinada. Bom dia, Sr. Albuquerque, Lívia disse, estendendo a mão. É uma honra conhecê-lo. Tadeu apertou a mão dela, sentindo uma conexão instantânea que o deixou atordoado. Bom dia, Lívia, por favor, sente-se. Enquanto Lívia se acomodava, Tadeu lutava internamente. Deveria contar a ela agora? Ou esperar? Como ela reagiria ao saber que o CEO da empresa onde estava estagiando era, na verdade, seu pai? Então, Lívia, ele começou tentando manter a voz firme. Conte-me sobre você, sobre sua família. A pergunta pegou Lívia de surpresa. Ela esperava uma discussão sobre suas responsabilidades como estagiária, não perguntas pessoais. Bem, eu cresci em um orfanato, na verdade, ela disse hesitante. Nunca conheci meu pai e minha mãe. Bem, ela não podia cuidar de mim. Tadeu sentiu seu coração se partir. A culpa o consumia. Enquanto ele construía seu império, sua filha crescia sem paz, sem o conforto e as oportunidades que ele poderia ter proporcionado. Sinto muito, ele disse suavemente. Deve ter sido difícil. Lívia deu de ombros, um sorriso corajoso em seu rosto. Foi, mas me fez quem eu sou hoje. Eu estou grata pela oportunidade de estar aqui, de poder construir meu próprio futuro. Naquele momento, Tadeu tomou uma decisão. Ele não podia mais esconder a verdade. Lívia, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente, há algo que preciso lhe contar. Algo que vai mudar tudo. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Iracema estava sentada em seu pequeno escritório na Casa Esperança, contemplando uma folha de papel em branco à sua frente. Após o encontro chocante com Tadeu, ela sabia que precisava agir. A verdade precisava vir à tona. Não importava as consequências. Querido Tadeu, há 18 anos guardei um segredo que mudou o curso de nossas vidas. Hoje, não posso mais carregar esse fardo sozinha. Nossa filha Lívia merece saber a verdade sobre suas origens. As palavras fluíam carregadas de anos de arrependimento, amor e esperança. Iracema derramou seu coração naquela carta, explicando as circunstâncias que a levaram a esconder a gravidez, os anos de luta nas ruas e a dolorosa decisão de deixar Lívia em um orfanato para que ela tivesse uma chance de uma vida melhor. Enquanto escrevia, lágrimas caíam sobre o papel, borrando algumas palavras, mas Iracema continuou, determinada a finalmente revelar toda a verdade. De volta ao escritório de Tadeu, o silêncio era ensurdecedor. Lívia olhava para ele, seus olhos arregalados em choque e incredulidade. Você é meu pai, ela sussurrou sua voz mal audível. Tadeu assentiu, sentindo-se mais vulnerável do que jamais se sentira em toda sua vida. Eu sou Lívia. E acredite, eu não sabia. Se eu soubesse... Lívia se levantou abruptamente, cambaleando ligeiramente. Eu preciso de ar, ela disse, virando-se em direção à porta. Lívia, por favor, Tadeu implorou, levantando-se também. Eu sei que é um choque, mas antes que ele pudesse terminar, Lívia já havia saído, deixando Tadeu sozinho com o peso de sua revelação. Naquele momento, 3 vidas que haviam sido separadas por anos de segredos e circunstâncias estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. A verdade, há tanto tempo enterrada, finalmente vinha à tona, trazendo consigo a promessa de cura, mas também o potencial para mais dor. Enquanto Lívia corria pelas ruas de Petrópolis, sua mente um turbilhão de emoções, Iracema selava a carta que mudaria tudo. E Tadeu, em seu escritório, enfrentava as consequências de uma vida construída sobre fundações incompletas. O destino havia colocado em movimento uma série de eventos que testariam os limites do perdão, do amor e da capacidade humana de recomeçar. A jornada que se seguiria seria difícil, mas também oferecia a promessa de redenção e de uma chance de curar feridas há muito abertas. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão de emoções para todos os envolvidos. Lívia, ainda atordoada com a descoberta de que o poderoso CEO Tadeu Mendonça Albuquerque era seu pai, refugiou-se no pequeno apartamento que dividia com 2 colegas de faculdade.
Ela pediu alguns dias de folga do estágio, alegando problemas pessoais e se isolou, tentando processar a avalanche de informações que havia recebido. Tadeu, por sua vez, estava devastado. A reação de Lívia o deixara arrasado, mas ele entendia. Como poderia esperar que ela aceitasse tudo de imediato? Ele passou noites em claro, revirando velhos álbuns de fotos, buscando qualquer conexão com o passado que pudesse ajudá-lo a entender melhor a situação. Foi durante uma dessas noites insones que a carta de Iracema chegou. O envelope simples, endereçado com uma caligrafia cuidadosa, parecia pesar toneladas em suas mãos. Com um coração acelerado, Tadeu abriu a carta e começou a ler. As palavras de Iracema o transportaram de volta no tempo. Ela descrevia em detalhes os meses após sua partida, a descoberta da gravidez, o medo e a incerteza que a consumiram. Tadeu sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, enquanto lia sobre os anos de luta de Iracema, sua decisão dolorosa de deixar Lívia em um orfanato e os anos de arrependimento que se seguiram. Eu sei que não tenho o direito de pedir seu perdão, Tadeu, a carta concluía, mas peço que dê uma chance a Lívia. Ela é o melhor de nós dois e merece conhecer suas raízes. Se houver qualquer possibilidade de construirmos uma ponte sobre esse abismo que criei, estou disposta a tentar. Tadeu releu a carta várias vezes, cada palavra ecoando em sua mente. Ele se viu transportado de volta àqueles dias em São Paulo, lembrando-se do sorriso tímido de Iracema, da paixão que compartilharam. Como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse ficado, se tivesse lutado por aquele amor, ao invés de perseguir cegamente sua ambição? Enquanto isso, na Casa Esperança, Iracema continuava seu trabalho incansável, mas seu coração estava pesado. Ela não sabia como Tadeu havia reagido à carta, ou se Lívia já sabia a verdade. A incerteza a corroía, mas ela se forçava a continuar, focando-se nas necessidades dos outros como forma de escapar de seus próprios turbilhões emocionais. Foi numa tarde chuvosa que a campainha da Casa Esperança tocou. Iracema, que estava organizando doações na recepção, foi atender. Seu coração quase parou quando viu quem estava do outro lado da porta. Lívia estava lá, encharcada pela chuva, seus olhos vermelhos de choro. Por um momento as duas mulheres apenas se encararam, décadas de segredos e anseios não realizados pairando entre elas. Mãe? Lívia sussurrou, sua voz embargada. Iracema sentiu suas pernas fraquejarem. Lívia. Iracema respirou, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Minha filha. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Então, como se movida por uma força maior que ela mesma, Lívia avançou e se jogou nos braços de Iracema. As duas mulheres se abraçaram fortemente, anos de separação e saudade se dissolvendo em lágrimas e soluços abafados. Eu sinto muito, Iracema murmurou entre lágrimas, acariciando os cabelos molhados de Lívia. Eu sinto tanto, minha querida. Lívia se afastou ligeiramente, seus olhos procurando os de Iracema. Por quê? Ela perguntou, sua voz trêmula. Por que você me deixou? Iracema sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Ela guiou Lívia para dentro, fechando a porta atrás delas. Sentaram-se em um sofá gasto na área de recepção da Casa Esperança, ainda de mãos dadas, como se temessem que, ao se soltarem, a outra pudesse desaparecer. Eu nunca quis deixá-la, Lívia. Iracema começou, sua voz baixa e carregada de emoção. Você era, a coisa mais preciosa da minha vida, mas eu estava nas ruas, sem trabalho, sem perspectivas. Eu pensei que você teria uma chance melhor sem mim. Lívia ouvia, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. E meu pai, Tadeu? Ele sabia sobre mim? Iracema balançou a cabeça. Não, ele não sabia. Quando descobri que estava grávida, Tadeu já havia sido transferido para o exterior. Eu tive medo. Medo de que ele não acreditasse em mim. Medo de atrapalhar sua carreira. Então guardei o segredo. Mas por que não me procurou depois? Lívia perguntou, uma ponta de mágoa em sua voz. Quando as coisas melhoraram para você? Iracema fechou os olhos, a dor da culpa quase insuportável. Eu quis, Lívia.
Deus sabe como eu quis, mas eu tinha vergonha. Vergonha de ter falhado com você, de ter te abandonado, e eu temia que você me odiasse. Lívia ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia ouvido. Então, para surpresa de Iracema, ela apertou sua mão. Eu não te odeio, mãe. Ela disse suavemente. Eu passei anos imaginando como você seria, porque você me deixou. Houve momentos em que fiquei com raiva, sim, mas agora eu só quero entender, quero conhecer você. As palavras de Lívia eram como um bálsamo para o coração ferido de Iracema. Ela puxou a filha para outro abraço, agradecendo silenciosamente pelo milagre deste momento. Enquanto mãe e filha se reconectavam, do outro lado da cidade, Tadeu estava em seu escritório, olhando fixamente para seu telefone. Ele havia tentado ligar para Lívia várias vezes nos últimos dias, sempre caindo na caixa postal. Agora, com a carta de Iracema em mãos, ele sabia que precisava fazer mais. Débora, ele disse quando sua assistente atendeu, cancele todos os meus compromissos para hoje. Há algo que preciso fazer. Tadeu pegou seu casaco e saiu apressadamente do escritório, ignorando os olhares curiosos de seus funcionários. Ele entrou em seu carro e dirigiu pelas ruas de Petrópolis, seu coração batendo acelerado à medida que se aproximava de seu destino. Quando chegou à Casa Esperança, a chuva havia diminuído para uma garoa leve. Tadeu olhou para o prédio simples, mas bem cuidado, sentindo uma mistura de nervosismo e determinação. Ele saiu do carro e caminhou até a entrada, cada passo parecendo levar uma eternidade. Ao chegar à porta, ele hesitou por um momento. Do outro lado desta porta estavam as duas mulheres que, sem que ele soubesse, haviam moldado o curso de sua vida. Sua filha, que ele acabara de conhecer e já amava profundamente, e Iracema, a mulher que ele nunca realmente esquecera, cujo rosto o assombrara em sonhos ao longo dos anos. O som ecoou pelo prédio, e por um momento tudo ficou em silêncio. Então passos se aproximaram da porta. Ela se abriu lentamente, revelando Iracema, seus olhos vermelhos e inchados de chorar. Atrás dela, Tadeu pôde ver Lívia, parecendo igualmente emocionada. Tadeu, Iracema sussurrou, seus olhos se arregalando em surpresa. Iracema, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Seus olhos se moveram para Lívia. Filha. Por um momento, os três ficaram ali, congelados no tempo, décadas de segredos, arrependimentos e possibilidades não realizadas pairando entre eles. Então, como se movido por uma força maior que ele mesmo, Tadeu deu um passo à frente, atravessando o limiar não apenas da porta, mas de uma nova fase em suas vidas. A porta se fechou atrás dele, e o destino de três vidas, há tanto tempo separadas, começou a se entrelaçar novamente. Os dias que se seguiram ao reencontro na Casa Esperança foram uma montanha-russa emocional para Tadeu, Iracema e Lívia. Anos de segredos mal entendidos e oportunidades perdidas não podiam ser resolvidos em uma única conversa. No entanto, havia um desejo genuíno de todos os lados para construir algo novo a partir dos fragmentos do passado. Lívia, que sempre sonhara em conhecer seus pais biológicos, se viu dividida entre a alegria de finalmente ter essa chance e a raiva reprimida pelos anos de abandono. Ela alternava entre momentos de proximidade emocionante com Tadeu e Iracema e períodos de distanciamento, precisando de tempo para processar tudo o que estava acontecendo. Tadeu, por sua vez, mergulhou de cabeça na tarefa de conhecer sua filha. Ele cancelou reuniões, delegou responsabilidades e, pela primeira vez em décadas, colocou sua vida pessoal à frente dos negócios. Cada novo detalhe que descobria sobre Lívia, seu amor por literatura clássica, sua paixão por fotografia, o modo como franzia o nariz quando ria, o enchia de um amor tão profundo que às vezes o deixava sem fôlego. Iracema observava a aproximação entre pai e filha com uma mistura de alegria e apreensão. Ela estava genuinamente feliz por Lívia ter a chance de conhecer Tadeu, mas não podia evitar o medo de que isso pudesse afastá-la ainda mais de sua filha. No entanto, ela se esforçava para sufocar esses sentimentos,
focando-se em estar presente e aberta para o que quer que o futuro reservasse. Foi durante um jantar, cerca de 2 semanas após o reencontro inicial, que as coisas chegaram a um ponto crítico. Tadeu havia convidado Lívia e Iracema para jantar em sua cobertura, determinado a criar um ambiente onde pudessem conversar abertamente. O jantar começou de forma tensa, com conversas superficiais e longos silêncios desconfortáveis. Mas à medida que a noite avançava e o vinho fluía, as línguas começaram a se soltar. "Por que você nunca me procurou?" Lívia perguntou abruptamente, olhando diretamente para Iracema. "Depois que as coisas melhoraram para você, depois que você fundou a Casa Esperança, por que não tentou me encontrar?" Iracema sentiu o peso daquela pergunta como um soco no estômago. Ela colocou seu garfo sobre a mesa, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu tive medo, Lívia." Ela admitiu, sua voz baixa. "Medo de que você me odiasse. Medo de que tivesse uma vida melhor sem mim." E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava dar o primeiro passo. Lágrimas brilhavam nos olhos de Lívia. "Eu passei anos imaginando como seria ter uma mãe, sonhando que um dia você apareceria e me levaria para casa." Tadeu observava a troca entre mãe e filha, sentindo-se ao mesmo tempo um intruso e uma parte vital desta conversa. "E eu?" Ele se ouviu perguntar. "Se você tivesse me contado sobre a gravidez, Iracema, eu teria assumido a responsabilidade." Iracema o encarou, anos de arrependimento refletidos em seus olhos. "Eu sei disso agora, Tadeu. Mas na época, você estava prestes a iniciar uma carreira brilhante no exterior. Eu era apenas uma secretária grávida e assustada. Achei que estaria te prendendo, te impedindo de realizar seus sonhos." "Meus sonhos?" Tadeu repetiu, sua voz carregada de emoção. "Iracema, você e nossa filha teriam sido o maior sonho realizado da minha vida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As 3 pessoas à mesa, cada uma carregando o peso de decisões passadas e anos de "e se olhavam com uma mistura de dor, arrependimento e um tênue fio de esperança. Foi Lívia quem finalmente quebrou o silêncio. "Não podemos mudar o passado," ela disse suavemente, "mas talvez possamos construir algo novo a partir de agora." Suas palavras pareceram liberar algo no ar. Tadeu estendeu a mão, tocando gentilmente o braço de Iracema. "Eu nunca deixei de pensar em você," ele admitiu. "Mesmo depois de todos esses anos, mesmo sem saber sobre Lívia, você sempre esteve no fundo da minha mente, no meu coração." Iracema cobriu a mão de Tadeu com a sua, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. "Eu sinto muito," ela sussurrou. "Sinto muito por ter escondido a verdade, por ter negado a vocês dois a chance de se conhecerem antes." Lívia observava seus pais, sentindo uma onda de emoções que não conseguia nomear completamente. Havia ainda mágoa, sim, mas também um senso crescente de possibilidade, de um futuro que poderia ser construído sobre as bases deste momento de honestidade. "Podemos tentar?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. "Podemos tentar ser uma família?" Tadeu e Iracema se viraram para ela, seus rostos refletindo uma mistura de esperança e determinação. "Sim," Tadeu disse firmemente. "Sim, podemos tentar." Iracema assentiu, incapaz de falar através das lágrimas, mas seu aperto na mão de Tadeu e o olhar que dirigiu a Lívia diziam tudo o que era necessário. Naquela noite, enquanto a cidade de Petrópolis dormia lá fora, 3 pessoas que o destino havia separado por tanto tempo deram os primeiros passos hesitantes em direção a um futuro compartilhado. Não seria fácil. Havia ainda muitas feridas a serem curadas, muitos anos perdidos a serem lamentados. Mas havia também amor, perdão e a promessa de um novo começo. Quando Lívia e Iracema finalmente se despediram de Tadeu na madrugada, havia um senso palpável de mudança no ar. As pontes que haviam sido queimadas há tantos anos atrás estavam sendo reconstruídas, lenta mas seguramente. E enquanto Tadeu observava o carro que levava sua filha e a mulher que nunca realmente esquecera desaparecer na noite, ele sentiu algo que não experimentava há anos. Esperança.
esperança de que, apesar de todos os erros do passado, ainda havia uma chance de redenção, de amor, de família. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças significativas para Tadeu, Iracema e Lívia. O processo de reconstrução de suas relações não foi fácil, mas cada pequeno passo em direção à compreensão mútua parecia fortalecer os laços que estavam formando. Tadeu, inspirado pela dedicação de Iracema à Casa Esperança e movido pelo desejo de compensar os anos perdidos, começou a se envolver mais ativamente em projetos de responsabilidade social. Ele usou seus contatos e recursos para expandir o alcance da Casa Esperança, transformando-a em uma rede de centros comunitários espalhados por toda Petrópolis. Numa tarde ensolarada de domingo, Tadeu surpreendeu Iracema ao aparecer na Casa Esperança com um grupo de voluntários de sua empresa. "O que é isso?" Iracema perguntou, olhando boquiaberta para a pequena multidão de pessoas carregando tintas, pincéis e ferramentas. Tadeu sorriu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. "Achei que poderíamos dar uma renovada no lugar, o que acha?" Iracema sentiu lágrimas de gratidão se formando em seus olhos. "Tadeu, isso é incrível, obrigada." Enquanto os voluntários se espalhavam pelo prédio, começando a pintar paredes e consertar móveis, Tadeu e Iracema trabalharam lado a lado, pintando a fachada da Casa Esperança. O trabalho manual, tão diferente de suas rotinas habituais, trouxe uma sensação de simplicidade e conexão que ambos há muito não experimentavam. "Sabe?" Tadeu disse, fazendo uma pausa para limpar uma mancha de tinta de sua testa. "Nunca me senti tão útil quanto me sinto aqui." Iracema o observou, notando como ele parecia mais relaxado, mais vivo. "Às vezes as coisas mais simples são as que trazem mais satisfação." Ela respondeu suavemente. Seus olhares se encontraram e por um momento o tempo pareceu parar. A química que os unira tantos anos atrás ainda estava lá, agora temperada pela maturidade e por um entendimento mais profundo um do outro. Tadeu sentiu seu coração acelerar. Ele abriu a boca para dizer algo, mas foi interrompido pela chegada de Lívia. "Ei, vocês dois", ela chamou, aproximando-se com um grande sorriso. "Preciso de ajuda para organizar a biblioteca. Alguém se habilita?" O momento entre Tadeu e Iracema passou, mas deixou um calor reconfortante em ambos. Os três se dirigiram para a pequena biblioteca da Casa Esperança, rindo e conversando, enquanto organizavam livros e limpavam prateleiras. Enquanto trabalhavam, Lívia observava seus pais com um misto de curiosidade e esperança. Ela notara as trocas de olhares, os sorrisos tímidos, o jeito como pareciam gravitar um em direção ao outro, mesmo em um cômodo cheio de pessoas. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Naquela noite, após um longo dia de trabalho voluntário, Lívia convidou Tadeu e Iracema para um jantar em seu pequeno apartamento. Ela havia preparado uma refeição simples, mas cheia de carinho, a lasanha vegetariana que era sua especialidade. Sentados ao redor da mesa de jantar, os três conversavam animadamente sobre os planos futuros para a Casa Esperança e sobre o estágio de Lívia, que estava indo muito bem. "Na verdade", Lívia disse, colocando seu garfo sobre o prato, "há algo que eu gostaria de discutir com vocês." Tadeu e Iracema trocaram olhares preocupados. "O que foi, querida?" Iracema perguntou. Lívia respirou fundo. "Eu estive pensando. Talvez seja a hora de nos mudarmos. Todos nós." "Como assim?" Tadeu perguntou, franzindo a testa em confusão. "Bem", Lívia continuou, "este apartamento é muito pequeno para mim e minhas colegas de quarto. Mãe, você praticamente mora na Casa Esperança. E pai, aquela cobertura enorme deve ser tão solitária." Ela fez uma pausa, observando as expressões de seus pais. "Eu pensei que talvez pudéssemos procurar uma casa, uma grande o suficiente para todos nós." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tadeu e Iracema se entreolharam, surpresos e um pouco apreensivos. "Lívia", Iracema começou suavemente, "isso é uma ideia e tanto. Mas você tem certeza? Quer dizer, nós mal nos reconectamos e..." "Exatamente." Lívia interrompeu, seus olhos brilhando de entusiasmo. "É a chance perfeita para realmente nos conhecermos."
para criarmos novas memórias juntos, para sermos uma família de verdade. Tadeu sentiu seu coração se apertar com as palavras de sua filha. A ideia de ter Lívia e Iracema por perto todos os dias, de construir a vida familiar que ele sempre secretamente desejara, era incrivelmente tentadora. Eu acho que gostaria disso, ele disse hesitantemente olhando para Iracema. Iracema sentiu um turbilhão de emoções. Medo, esperança, excitação, tudo misturado. Ela olhou para Lívia, vendo nela a mesma determinação que ela própria tinha quando jovem. Então seus olhos encontraram os de Tadeu, e ela viu ali o mesmo desejo de recomeço que sentia em seu próprio coração. Talvez, ela disse lentamente, talvez possamos dar uma chance. O rosto de Lívia se iluminou com um sorriso radiante. Ótimo. Enquanto Lívia tagarelava animadamente sobre possíveis casas e bairros, Tadeu e Iracema trocaram olhares meio divertidos, meio apreensivos. Eles estavam prestes a embarcar em uma nova jornada juntos, uma que prometia desafios, mas também a possibilidade de cura e felicidade. Nas semanas que se seguiram, os três se viram imersos na busca por uma nova casa. Eles visitaram dezenas de propriedades, cada uma trazendo novas possibilidades e discussões animadas. Foi durante uma dessas buscas que encontraram o lugar perfeito, uma casa espaçosa nos arredores de Petrópolis, com um grande jardim e uma vista deslumbrante para as montanhas. A casa precisava de algumas reformas, mas tinha potencial para se tornar exatamente o lar que todos imaginavam. No dia da mudança, enquanto caminhões de mudança iam e vinham e caixas eram empilhadas em todos os cômodos, Tadeu encontrou um momento de quietude no jardim dos fundos. Ele observava Lívia e Iracema rindo enquanto tentavam montar uma estante, sentindo uma onda de amor e gratidão o invadir. Iracema, notando Tadeu sozinho, aproximou-se dele. — Está tudo bem? Ela perguntou suavemente. Tadeu se virou para ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. — Melhor do que bem, ele respondeu, sua voz rouca de emoção. Iracema, eu nunca pensei que teria isso. Uma família, um lar de verdade. Iracema sentiu seu coração se apertar. Ela estendeu a mão, tocando gentilmente o rosto de Tadeu. Eu também não. Ela sussurrou. Mas estou tão feliz que temos agora. Seus olhares se encontraram. E naquele momento, todas as barreiras que haviam construído ao longo dos anos pareceram desmoronar. Lentamente, como se movidos por uma força maior que eles mesmos, seus rostos se aproximaram. O beijo foi suave, hesitante a princípio, mas logo se aprofundou, carregado com anos de amor não realizado e segundas chances. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, seus corações batendo em uníssono. — Uau! Lívia disse, sua voz cheia de alegria mal contida. Tadeu e Iracema se viraram surpresos para ver sua filha parada na porta dos fundos, um sorriso radiante em seu rosto. Já estava na hora, os três caíram na risada, a felicidade do momento contagiante. Enquanto o sol se punha sobre sua nova casa, Tadeu, Iracema e Lívia se abraçaram, uma família finalmente reunida, pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse, juntos. A jornada que começara com um ato impulsivo de generosidade havia levado a algo muito maior do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Era um novo começo, uma chance de reescrever suas histórias e criar um futuro cheio de amor, perdão e esperança. Os meses que se seguiram à mudança para a nova casa foram de ajustes e descobertas para Tadeu, Iracema e Lívia. Viver juntos após tantos anos separados trouxe desafios inesperados, mas também momentos de alegria pura, que compensavam qualquer dificuldade. Tadeu, acostumado a viver sozinho em sua cobertura luxuosa, precisou se adaptar a uma casa cheia de vida e às peculiaridades de conviver em família. Ele descobriu, para sua surpresa, que adorava as manhãs barulhentas com Lívia cantarolando no chuveiro e Iracema preparando o café da manhã. Iracema, por sua vez, encontrou um equilíbrio entre seu trabalho na Casa Esperança e sua nova vida familiar.
ela transformou o jardim da casa em um oásis de flores e ervas, muitas vezes perdendo-se por horas entre as plantas, encontrando paz e propósito nessa nova paixão. Lívia florescia em seu estágio na empresa de Tadeu, impressionando colegas e superiores com sua inteligência e dedicação. Nas noites e fins de semana, ela se deliciava em conhecer melhor seus pais, descobrindo semelhanças surpreendentes e diferenças intrigantes. Foi numa dessas noites de sábado, enquanto os três estavam sentados na varanda após o jantar, que Tadeu limpou a garganta nervosamente. Eu tenho algo para dizer a vocês. Ele começou, seu olhar alternando entre Iracema e Lívia. As duas mulheres trocaram olhares curiosos. O que foi, pai? Lívia perguntou. Tadeu respirou fundo. Eu decidi me aposentar. Lívia inclinou-se para a frente, preocupação em seu rosto. Pai, você tem certeza? Quer dizer, seu trabalho sempre foi tão importante para você? Era. Tadeu concordou, estendendo a mão para segurar a de Lívia. Mas agora tenho coisas muito mais importantes na minha vida. Ele olhou carinhosamente para Iracema. Coisas que não quero perder nem mais um minuto. Iracema sentiu lágrimas se formando em seus olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ágata olhava fixamente para as fotos e o diário, sua expressão passando da incredulidade ao choque, e então a uma mistura complexa de emoções que Edson não conseguia decifrar. Como? Como isso é possível? Sussurrou ela finalmente, sua voz tremendo. Edson então contou tudo. A história do breve romance de Clarice em Ouro Preto, a gravidez inesperada, a dolorosa decisão de dar o bebê para a adoção. Mostrou a Ágata as entradas do diário, as fotos de Clarice jovem. Ela conhecia Tadeu há tantos anos e nunca o vira tão em paz consigo mesmo. O que você planeja fazer? Ela perguntou suavemente. O rosto de Tadeu se iluminou com um sorriso empolgado. Bem, para começar, pensei em me envolver mais com a Casa Esperança. Há tanto que podemos fazer, tantas vidas que podemos impactar. E... Ele fez uma pausa, parecendo quase tímido. Eu sempre quis aprender a tocar violão. Lívia riu encantada com essa nova faceta de seu pai. Acho que podemos arranjar algumas aulas para você, ela disse com um sorriso. Os três continuaram conversando noite adentro, fazendo planos e sonhando com o futuro. Quando finalmente se retiraram para dormir, havia um sentimento de expectativa no ar, como se estivessem à beira de algo maravilhoso. Nas semanas que se seguiram, a decisão de Tadeu trouxe uma nova dinâmica à família. Ele passou a dedicar grande parte de seu tempo à Casa Esperança, usando sua experiência em negócios para expandir o alcance da organização. Juntos, ele e Iracema criaram novos programas de treinamento profissional e alfabetização para adultos, oferecendo esperança e oportunidades para centenas de pessoas. Lívia, inspirada pelo exemplo de seus pais, começou a usar suas habilidades em fotografia para documentar o trabalho da Casa Esperança. Suas imagens poderosas ajudaram a atrair mais atenção e apoio para a causa, resultando em um aumento significativo nas doações. Foi durante um desses projetos fotográficos que Lívia conheceu Rafael, um jovem arquiteto que estava voluntariando seu tempo para ajudar na renovação de um dos centros comunitários da Casa Esperança. Os dois se conectaram imediatamente, compartilhando uma paixão pela arte e pelo desejo de fazer a diferença no mundo. Enquanto o relacionamento de Lívia e Rafael florescia, Tadeu e Iracema também se reaproximavam, redescobrindo o amor que nunca realmente deixou de existir entre eles. As noites eram frequentemente preenchidas com conversas profundas, risos e, às vezes, lágrimas de cura, à medida que enfrentavam juntos os fantasmas do passado. Em uma tarde ensolarada de domingo, cerca de um ano após a mudança para a nova casa, a família estava reunida no jardim para um almoço. Tadeu, agora com cabelos completamente grisalhos, mas com um brilho jovial nos olhos, dedilhava desajeitadamente seu violão, arrancando risadas carinhosas de Iracema e Lívia. Pai, Lívia disse, trocando um olhar cúmplice com Rafael que estava sentado ao seu lado,
temos uma notícia para dar. Tadeu parou de tocar, e ele e Iracema se inclinaram para a frente curiosos. Estamos noivos, Lívia anunciou, erguendo a mão para mostrar o anel delicado em seu dedo. A explosão de alegria que se seguiu foi contagiante. Houve abraços, lágrimas e muitas congratulações. Enquanto Iracema abraçava Lívia e Rafael, Tadeu ficou um pouco para trás, observando a cena com olhos marejados. Iracema notou sua quietude e se aproximou dele. Está tudo bem, querido? Tadeu assentiu, sorrindo através das lágrimas. Mais do que bem, ele disse suavemente. Estou apenas grato por tudo isso, por esta segunda chance. Iracema apertou sua mão, entendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aquela noite fatídica em que Tadeu dera uma barra de ouro a uma desconhecida na rua. Naquela noite, depois que Lívia e Rafael foram embora e a casa ficou silenciosa, Tadeu levou Iracema para uma caminhada no jardim. Sob o céu estrelado, ele parou perto do canteiro de rosas que ela tanto amava. Iracema, ele disse, sua voz trêmula de emoção. Nós perdemos tanto tempo. Shhh! Ela o interrompeu gentilmente, colocando um dedo sobre seus lábios. Não pense assim. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui. Nos fez quem somos hoje. Tadeu sorriu maravilhado com a sabedoria e força desta mulher incrível. Você está certa, como sempre, ele disse. Então, para a surpresa de Iracema, ele se ajoelhou tirando uma pequena caixa do bolso. Iracema Souza, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de ouro simples, mas elegante. Você me daria a honra de se casar comigo, de tornar oficial o que nossos corações já sabem há tanto tempo? Iracema sentiu lágrimas de felicidade escorrendo por seu rosto. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Enquanto Tadeu deslizava o anel em seu dedo, Iracema não pôde deixar de pensar na jornada incrível que os trouxera até ali. De uma barra de ouro dada impulsivamente, nascera uma história de redenção, perdão e amor que transformara não apenas suas vidas, mas as de inúmeras outras pessoas através do trabalho da Casa Esperança. Nos meses que se seguiram, a casa ficou agitada com os preparativos para 2 casamentos. Lívia e Rafael decidiram ter uma cerimônia íntima no jardim da casa, com apenas familiares e amigos próximos. Já Tadeu e Iracema optaram por uma celebração maior, que seria realizada na Casa Esperança, simbolizando a união não apenas deles, mas de toda a comunidade que haviam ajudado a construir. O dia do casamento de Tadeu e Iracema amanheceu claro e radiante. A Casa Esperança estava lindamente decorada, com flores do jardim de Iracema, adornando cada canto. Voluntários, moradores locais e figuras proeminentes da sociedade de Petrópolis se misturavam, todos unidos para celebrar o amor que havia nascido de um ato de bondade. Quando Iracema caminhou pelo corredor improvisado, usando um vestido simples mas elegante, com Lívia ao seu lado como madrinha, não havia um olho seco no lugar. Tadeu, esperando no altar com um sorriso radiante, mal podia acreditar em sua sorte. Os votos que trocaram foram simples, mas profundamente emocionantes. Falaram de perdão, de segundas chances e do poder transformador do amor. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, a explosão de alegria e aplausos parecia refletir não apenas a felicidade do casal, mas a de toda uma comunidade que havia se beneficiado de seu amor e dedicação. A recepção que se seguiu foi uma verdadeira celebração da vida e do amor. Houve música, dança e muita comida preparada pelos próprios moradores locais. Em um momento tocante, Tadeu e Iracema anunciaram a criação de um novo programa de bolsas de estudo em nome de Lívia, destinado a ajudar jovens de baixa renda a perseguir seus sonhos de educação superior. Enquanto a noite avançava e os convidados começavam a se despedir, Tadeu, Iracema e Lívia encontraram um momento de quietude juntos. Quem diria, Lívia disse olhando com carinho para seus pais, que tudo isso começaria com uma barra de ouro. Tadeu riu abraçando Iracema mais perto. Não foi o ouro, querida, ele disse suavemente. Foi o coração por trás do gesto. Foi o amor que sempre esteve lá,
esperando para ser redescoberto. Iracema sorriu, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. E agora temos o resto de nossas vidas para vivê-lo plenamente. Enquanto observavam o pôr do sol de sua nova vida juntos, Tadeu, Iracema e Lívia sabiam que, não importava o que o futuro reservasse, enfrentariam juntos uma família unida pelo amor, forjada pela diversidade e fortalecida pela compaixão. E assim, a história que começou com um ato impulsivo de generosidade chegou a um novo começo. A barra de ouro que Tadeu dera a Iracema naquela noite fatídica havia se transformado em algo muito mais valioso. Um legado de amor, perdão e esperança que continuaria a brilhar por gerações.